Olá, meus irmãos. Nós vamos iniciar mais um momento para refletirmos sobre a palavra de Deus. E nós clamamos neste momento que o Senhor esteja nos usando para que da nossa boca saia somente aquilo que for determinado pelo Senhor, que venha para edificar, que somente o Deus Todo-Poderoso esteja falando aos nossos corações neste momento. E o que o Senhor nos orientou a falar é sobre a volta de Cristo. Porque a volta de Jesus é algo muito aguardado. Podemos dizer que é um evento mais aguardado de todos os tempos, por todos os cristãos em todas as épocas. É claro que à medida que o tempo foi passando, ou ele vai passando, esse assunto ele vai se tornando cada vez menos abordado dentro das igrejas. Ele vai tomando outros rumos, as pessoas vão distorcendo a volta de Cristo. Mas nós podemos dizer também que há muita controvérsia relacionada a esse assunto. As profecias bíblicas, alguns alarmes falsos a respeito dessa vinda, dessa volta de Cristo, o desejo que o ser humano tem de ficar adivinhando as coisas, isso torna bastante difícil a reflexão sobre esse tema tão importante. Mas de qualquer forma, a gente vai analisar um pouquinho as palavras de Paulo, as palavras que Paulo ministrou aos Tessalonicenses. Em sua segunda carta, Paulo fala de uma maneira bem clara sobre esse assunto. E isso com certeza ajuda a gente a raciocinar um pouquinho melhor sobre a volta de Cristo. Paulo inicia essa carta aos Tessalonicenses apresentando esse tema como uma manifestação da justiça de Deus. Porque os cristãos de Tessalônica, eles estavam sendo perseguidos de uma maneira assim bastante severa por causa da fé deles. É bem possível que as tribulações tenham sido motivos de vários questionamentos sobre o amor, sobre a bondade de Deus, em meio a tudo que eles estavam vivendo. A revelação apresentada por Paulo esclarece que a justiça de Deus, ela não é omissa, ela não é parcial, ela não é demorada. Não, ela é perfeita, assim como o Senhor é perfeito. Aqueles que não se submeteram ao poder do Senhor, eles sofrerão eternamente a distância de Deus. Sofrerão com angústia, com dor, com lamento. Mas antes que venha o grande dia, existe um personagem que vai ser protagonista nisso tudo. O homem do pecado. O homem do pecado, ele representa os falsos profetas, os milagres que são atribuídos a outros deuses, algumas formas de idolatrar pessoas. Nós devemos lembrar que o Senhor Jesus, ele fez referência a ele em Mateus 23, do 24 ao 27.
A pessoa apresentada por Paulo como homem do pecado é provavelmente uma referência ao que a gente chama de anticristo, que aparece lá nas revelações de João, em Apocalipse 13. Mas qual seria a responsabilidade do cristão? Um alerta Paulo faz aos Tessalonicenses sobre a volta do Senhor Jesus. Paulo fala sobre a responsabilidade pessoal que cada um tem com relação à fé. Paulo exorta a cada um de nós a mantermos a distância do pecado. E mantermos também distância de quem comete o pecado ou quem nos influencia a pecar. O objetivo dele é de preservar mesmo a santificação, o zelo pelos mandamentos bíblicos. Porque esse zelo, ele tem uma finalidade de gerar em nós as virtudes do Espírito Santo. A expectativa da volta de Cristo, essa sim, ela deve nos motivar a esperar a esse Cristo de uma maneira adequada, que nós estejamos sempre prontos para a volta de Cristo. E como é que a gente faz isso? Nós devemos comparar o nosso estilo de vida com o que tem lá na palavra de Deus. Será que a gente está sendo como determina os mandamentos de Cristo, os mandamentos de Deus? Nós temos que ser pacientes no sofrimento, perseverantes na tribulação, dedicados à oração e sempre com uma fé abundante, firmes no Senhor. À medida que a humanidade vai se desenvolvendo, a tecnologia vai avançando, as pessoas começam a tentar adivinhar sobre o fim. Ficam falando coisas que não sabem, tentando assegurar que aquilo é verdade quanto à vinda do Senhor. Mas Paulo nos aconselha a rejeitar toda e qualquer suposição que não tenha fundamento. Nós devemos nos preocupar com amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o nosso próximo, perseverar na fé. Fazendo isso, qualquer que seja o momento que Jesus voltar, nós vamos estar preparados. A Bíblia fala dos sinais e muitas pessoas, quando leem lá em Lucas, imaginam que são profecias já para o nosso século. Mas se a gente estuda sobre isso, a gente vê que não é bem assim. O Senhor Jesus lá, ele estava profetizando a destruição de Jerusalém. A destruição que aconteceu lá em 70 anos depois de Cristo, durante uma invasão dos romanos. Nós devemos lembrar que o Senhor, ele está respondendo aos discípulos sobre quando o templo seria destruído, quando Jerusalém seria arrasada, devastada. Com isso, ele aponta alguns sinais que acontecerão, mas acontecerão relacionados a esse fato,
ou seja, a destruição de Jerusalém. Isso marca o início do fim. Aí, lá na Bíblia também fala sobre o arrebatamento. A segunda volta de Cristo, ela será precedida pelo arrebatamento da igreja. De acordo com a revelação que Paulo recebeu, os mortos ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos na volta de Cristo serão arrebatados. Há uma divergência ali dentro da teologia sobre quando o arrebatamento vai acontecer. Alguns estudiosos acreditam que será antes da grande tribulação. Outros defendem que será depois da tribulação. De qualquer forma, a vinda de Cristo é determinante para a igreja porque vai marcar o fim de todas as eras que nós conhecemos e iniciará um novo período, um período para a eternidade com Cristo, para todos aqueles que foram remidos. A segunda volta de Cristo é aguardado mesmo. É aguardada e deve ser aguardada por cristãos do mundo todo. Os sinais que asseguram essa expectativa se cumpriram lá com a destruição de Jerusalém, lá atrás. Foi lá em 1947. Os conselhos de Paulo aos Tessalonicenses sobre a volta do Filho de Deus, eles devem servir para nós, para mim e para você. Que nós tenhamos uma atitude vigilante de santificação e honra, maturidade espiritual. Isso é determinante para que nós não sejamos enganados por falsos ensinos, por falsos alarmes. Nós devemos mesmo permitir que sejamos exortados a desenvolver a nossa fé de uma maneira sadia, de uma maneira dedicada. Ser um servo fiel, pronto para receber o Senhor a qualquer momento. Nós temos que estar sempre prontos, independente da data de volta do Deus Todo-Poderoso. Muitas igrejas elas não pregam mais sobre a volta de Cristo, o fim de todas as coisas. As pessoas elas estão mais preocupadas em juntar coisas, em juntar tesouros aqui na terra. Promover algumas campanhas dentro da igreja, pregar um evangelho diferente daquilo que o Senhor determinou. Não se preocupam com o que realmente importa, que é a volta de Cristo. Mas tudo isso já foi avisado para nós todos. Já foi avisado que isso tudo iria se alastrar no mundo, que as pessoas ficariam paradas, esperando que algo aconteça, sem se mexer, esperando que Deus faça, sem que elas precisem fazer qualquer coisa. E com isso tudo, as pessoas acabam se perdendo e a vinda de Cristo acaba se tornando motivo de zombaria, porque nós sabemos que é bem verdade que desde que a gente se conhece por ser humano, se fala da volta de Cristo. E as pessoas vão fazendo a interpretação que querem, da maneira que querem, vão zombando desse dia e pensam que nada acontece. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está. Ele está aí. Ele está do nosso lado o tempo todo. E o fato é que nós sabemos
que ele virá. E será que nós estamos realmente prontos para a grande vinda de Cristo? Eu gosto muito de uma ilustração, de uma historinha que nos leva a refletir sobre isso. Eu já falei dessa historinha em vários momentos assim da minha vida, desde que eu conheci a Cristo. E em vários lugares também, dentro da igreja, no trabalho, em vários lugares que tenho a oportunidade, eu uso essa ilustração e eu acho extremamente pertinente. E ela conta assim que um pai, ele tinha uma família grande. Era ele, a esposa, os filhos. E ele começou a ter que trabalhar fora ali da cidade dele, do lugar onde eles moravam, né? Ele e a família. E aí, ele pensou assim, e agora, como é que vai ficar a minha casa? Porque eu me encarrego de organizar as coisas por aqui, de observar se tudo está sob controle, se não está faltando nada, se a casa em si está organizada. Minha esposa tem suas funções, eu tenho a minha. Mas ele levava aquilo com uma seriedade muito grande. Então, ele pensou, se eu vou me ausentar, eu vou deixar tudo determinado para os que vão ficar aqui. Cada um fazendo a sua parte, não vai sobrecarregar ninguém. Minha esposa vai conseguir administrar também até que eu chegue. E assim será. Ele reuniu a família dele e foi dividindo as funções para que nada ficasse demais para ninguém. E assim ele fez, olha, você é responsável por manter o quintal limpo, você vai cortar a grama, você vai levar sempre o lixo lá para frente, para que o lixeiro possa levar. Você vai cortar a madeira para que nós possamos acender a lareira quando estiver frio. Cada um vai fazer a sua parte. E assim ficou combinado entre todos, ele foi fazer o serviço em outra cidade. E quando estava perto dele vir, eles iam se falando, mas quando estava perto dele vir, ele dizia, olha, chegarei em tal dia, vamos matar as saudades. E quando ele voltava, tudo estava perfeito como ele havia deixado, tudo organizado. E era uma satisfação grandiosa para ele pensar, eu fiz um bom trabalho na minha casa. Eu eduquei da maneira que eu deveria. Tudo está perfeito, tudo está harmonioso, tudo está organizado. Viajava novamente, quando ele retornava, tudo estava bem. Um dia ele pensou, eu vou fazer uma surpresa para minha família. Não vou avisar que eu estou voltando, não. Eu vou chegar. Eles vão amar a minha surpresa. Assim ele fez. Quando ele chegou, o lixo estava nas sacolas para o lado de fora, a grama estava alta, na lareira não tinha uma só lenha para queimar, as calçadas estavam sujas, tudo por fazer. Ele ficou extremamente triste e todos da casa ficaram assustados, dizendo,
Mas por que o Senhor não avisou que estava vindo? Assim nós teríamos deixado tudo limpo e organizado. E ele disse: mas e o nosso combinado? Nós combinamos que tudo ficaria perfeito, tudo seria feito, independente da minha vinda ou não. Era para manter tudo organizado. Mas não foi isso que ele encontrou. Ele viu que as coisas só estariam organizadas para cumprir aquele combinado, para impressioná-lo, e não porque eles tinham realmente aprendido que assim deveria ser. E isso nos traz para o nosso dia a dia. Você está servindo, está cumprindo as leis que o Senhor deixou, porque você aprendeu que assim deve ser? Ou você está fazendo para impressionar alguém desse mundo? Ou, pior ainda, você está esperando que você tenha certeza do dia e hora que o Senhor vai voltar para você mudar e fazer a sua vida conforme o Senhor espera que assim seja? Nós não sabemos a data, nós não sabemos o tempo. E para nós não sermos surpreendidos e o Senhor chegar e pegar a casa bagunçada, temos que estar alertas diariamente. Não sabemos quando nosso papai voltará para nos buscar. Temos que estar prontos em qualquer tempo para alegrar o nosso Pai e para nossa alegria eterna. Esse dia, ele será de glória para os salvos. E ele será também um dia de surpresa e horror para os ímpios. Afinal, no novo céu, nova terra, não vai haver nenhum intruso. Só vai entrar lá quem estiver dentro dos preceitos de Cristo. Só quem estiver pronto. Você está pronto? Nós não sabemos quando é que o Senhor vai voltar. Não deixe para amanhã para organizar a casa. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha, em nome de Jesus.